Boa noite. 2 adolescentes, um deles de 14 anos, foram apreendidos suspeitos de roubar o carro de um motorista de aplicativo de transporte de passageiros na Grande BH. Durante a corrida, os menores teriam usado uma tesoura para render a vítima. Policiais militares do 48º Batalhão apreenderam nessa madrugada 2 adolescentes suspeitos de participação no roubo a mais um motorista de aplicativo. É isso mesmo. Os menores acionaram o aplicativo na região de Contagem e pediram uma corrida para a região de Ibirité. No caminho, segundo a polícia, eles então anunciaram o assalto e, se utilizando de uma tesoura, renderam o motorista e logo em seguida o liberaram levando o carro, um veículo Siena. Acontece que esse motorista logo acionou os militares. Inclusive nós temos informações de que eles já são contumazes na prática desse tipo de crime, né? Quando há a prática desse crime em Contagem ou Belo Horizonte, os policiais de Ibirité já sabem mais ou menos onde procurar. A TV Alterosa registrou outros 2 casos da mesma modalidade de crime nas últimas 24 horas. Nos 2 boletins de ocorrência da PM, os autores dos assaltos, onde motoristas de aplicativos foram rendidos de forma violenta e tiveram os carros levados, também eram jovens. Em um deles, o carro ficou destruído numa batida envolvendo os criminosos. Mas o que fazer para evitar se tornar vítima de assaltantes, maiores ou não, que simulam ser passageiros comuns? Quando o motorista perceber que o passageiro apresenta alguma situação de suspeição, por exemplo, está com volume na cintura, está com um comportamento muito ansioso, antes do embarque, ele pode fazer essa avaliação, cancelar ali o chamamento e seguir sua viagem. Além disso, quando ele prefere rotas de segurança, o que a gente chama de rotas de segurança? Aqueles logradouros mais iluminados, com câmeras de monitoramento e locais onde frequentemente tem blitz policial, é uma forma de também fazer essa viagem com mais segurança. Além disso, exigir que o passageiro coloque o cinto de segurança, todos eles, em cumprimento ao Código de Trânsito, mas também porque isso dificulta a mobilidade ali do infrator para cometer algum movimento brusco contra o motorista. Evitar também grandes quantidades de dinheiro ou objetos de valor. Reduzir o número de ocorrências é um desafio para as autoridades. Eles têm a falsa sensação de impunidade. Para eles é normal isso aí, só que dessa vez eles ficaram aí conosco, vão ficar internados provisoriamente, serão apresentados ao promotor de justiça da comarca de Ibirité hoje, e aí vamos deixar para a justiça decidir qual vai ser o futuro deles. Em reunião nesta quinta-feira com secretários estaduais de Segurança Pública de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou a formação de uma ação integrada entre os estados para definir um plano de controle das divisas. O objetivo é evitar possíveis consequências da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Durante o encontro, foi definida uma ação de troca de informações entre as equipes de inteligência do Exército, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. O secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Sérgio Barbosa Menezes, garantiu que o Estado já realiza o policiamento das áreas de divisa, mas destacou a importância do trabalho em conjunto. As eleições presidenciais e a intervenção na segurança do Rio de Janeiro foram assuntos em destaque durante a assinatura de um contrato que prevê recursos para a educação pública de Belo Horizonte. Fernanda Pena tem os detalhes. O ministro da Educação, o prefeito Calil, e a secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, assinaram a autorização de liberação de 17,5 milhões de reais, recursos do Ministério e do Fundo Nacional de Educação para o setor na capital. 35 ônibus escolares, todos com acessibilidade, aquisição também de equipamentos de informática para a informatização de escolas da rede municipal de educação, a viabilização no total desses recursos também de 10 quadras cobertas, com um investimento programado de 5,5 milhões de reais e ao mesmo tempo equipamentos musicais para bandas vinculadas à rede municipal em Belo Horizonte.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também estava presente. Falou sobre a possibilidade de candidatura do presidente Michel Temer, além da intervenção federal no Rio. É um direito que qualquer brasileiro tem, né? O que eu espero é que efetivamente a intervenção no Rio tenha um diagnóstico claro, um planejamento claro e um resultado positivo. Se isso gerar condições para que o presidente seja candidato, ótimo. O mais importante é resolver o Rio. Se a consequência é a candidatura do presidente, ótimo. O que eu acho é que não se pode misturar uma coisa com a outra. É óbvio que qualquer ação de governo gera um resultado, positivo ou negativo. Perguntado sobre o nome do DEM para o Planalto, o ministro foi enfático. Eu defendo e o partido defende claramente o nome de Rodrigo Maia como candidato a presidente da República. Então, para mim, não tem discussão com relação a isso. E ele está no DEM, pode ser meu vice, não do Alckmin. Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, terminou na prisão de 14 pessoas, 4 delas foragidas da Justiça. Foram apreendidos mais de 50 quilos de drogas, além de armas e rádios comunicadores. Ao todo, 120 policiais cumpriram 33 mandados. E a Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de esconder 3 carros roubados e clonados. Ela é ex-assessora da ex-prefeita de Santa Luzia, que cumpre prisão domiciliar. Segundo as investigações, a detida negociava um dos veículos para um traficante. Ana Paula Alves Cabriche, de 48 anos, foi presa no estacionamento de um supermercado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, ela estava nesse veículo e iria entregar o carro a outra pessoa. A polícia tinha informações de que um veículo seria entregue na região da Pampulha, próximo ao Via Brasil, para um receptador, que a gente acredita que seja um traficante. E com a abordagem da polícia, apareceu então essa senhora identificada como Ana Paula Cabriche. Além desse carro, foram apreendidos mais 2 veículos. Um Fiat Uno, que estava na garagem da casa dela, e um EcoSport, que foi apreendido no bairro Duquesa, em Santa Luzia, na casa de um comparsa. De acordo com as investigações, os 3 carros são clonados e produtos de roubos. Ainda segundo a polícia, Ana Paula trabalhou como assessora na prefeitura de Santa Luzia e era considerada o braço direito da prefeita afastada Roseli Pimentel. A mulher nega envolvimento nos crimes e diz que comprou o carro, mas não sabia que os veículos eram adulterados. O que acontece é que eu comprei um carro que a princípio era de leilão. Eu comprei esse carro e o carro não era de leilão, o carro era roubado. Tanto que até hoje eu não recebi o recibo dele. Ele estava me enrolando para me entregar o recibo. A Prefeitura de Ouro Branco, na região central de Minas Gerais, decretou situação de emergência por causa do surto de febre amarela. 3 pessoas do município morreram da doença desde o início do ano. A medida foi tomada para ampliar as equipes que estão trabalhando na vacinação da população. Até o dia 12 de março, agentes de saúde vão bater de casa em casa em busca de pessoas que ainda não foram imunizadas. Os moradores da rua Turmalina, no bairro Major Laje de Cima, em Itabira, na região central do estado, estão indignados com o abandono de 2 lotes. O mato dos terrenos toma conta dos espaços onde deveriam estar as calçadas para os pedestres. Além disso, o local favorece o aparecimento de animais peçonhentos. O problema se agrava durante a noite. O mato alto pode se tornar esconderijo para marginais. Quem precisa passar a pé convive com o medo de ser atacado. Segundo a Prefeitura de Itabira, o proprietário do lote será notificado para que faça a limpeza. Caso contrário, ele será multado. O volume de chuva registrado em fevereiro até esta quinta-feira superou a média histórica em 8 das 7 regionais de Belo Horizonte. O tempo deve permanecer instável na capital até sábado, com chance de chuva forte nos períodos da tarde. Veja agora a previsão para esta sexta-feira em todas as áreas do estado. O tempo fica nublado e há risco de pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todo o estado. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e 26 graus. Os termômetros variam entre 22 e 29 em Tombos. Vão de 20 a 30 graus em Pimenta. Oscilam entre 21 e 30 em Buritizeiro e
e em Itajubá, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Uma freira de 86 anos ficou ferida após sofrer um acidente de carro na MG-20 na capital. A idosa estava acompanhada de outra freira e do motorista que não sofreram ferimentos. O carro em que eles estavam capotou na altura do bairro Ribeiro de Abreu. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As causas do acidente não foram divulgadas. A mulher ferida foi levada para o hospital e não corre risco de vida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito no local foi liberado ainda pela manhã. Um estelionatário tem aplicado o golpe do troco em Três Pontas, no sul do estado. Com uma nota de R$100, ele sempre recebe dinheiro a mais na compra de produtos no comércio. O estelionatário chega sozinho no estabelecimento e vai direto ao caixa. Ele pede 2 maços de cigarros e paga com uma nota de R$100. Repare que essa é a única nota que ele tem na carteira. Aí começa o golpe. Imediatamente ele pede para a vítima trocar a nota de 50 que recebeu de troco. Com várias cédulas nas mãos, ele pede mais maços de cigarros. O criminoso coloca todo o dinheiro no balcão e diz que quer facilitar o troco. A cada compra ele consegue enganar a vítima, que sempre devolve dinheiro a mais para ele. No golpe ele conseguiu pelo menos 2 notas de R$100 e outras de menor valor. O estelionatário ficou aqui na mercearia por aproximadamente 30 minutos. Só quando ele foi embora, a vítima percebeu que havia caído no golpe do troco. O prejuízo foi de cerca de R$400 em dinheiro e mais 106 em mercadorias. E ele comprou 10 maços de cigarro, 2 por vez. Ele comprou um pacote de Bombril, pediu para outra funcionária ir até o fundo do mercado pegar um pacote de Bombril, acho que para tirar a atenção da outra funcionária. Ele só foi embora quando uma cliente chegou e quando ele percebeu que eu acho que já não estava tendo dinheiro mais na gaveta. Aquela frase que todo mundo conhece, o cliente tem sempre a razão, isso pode ter confundido ela? Eu até notei nas gravações que ela ficou um pouco nervosa. Eu vi que ela percebeu, mas eu acho que ela não quis falar para ele, não sei se ela... eu acredito que ela não tenha percebido. Lenin acredita que o estelionatário é experiente e espera que ele seja preso o mais rápido possível. Eu não tenho que ter vergonha porque eu caí. Eu tenho que falar para todo mundo para que elas não caem como a minha funcionária caiu. O homem que aparece nas imagens aplicando o golpe do troco ainda não foi identificado. Um bebê de 11 meses foi internado com traumatismo craniano em Pouso Alegre, no sul do estado. A criança teria caído na creche. Segundo a mãe da criança de 11 meses, a menina foi internada no hospital Samuel Libânio. A mãe relatou que a diretora da creche ligou para ela e disse que a criança tinha caído e teve um pequeno hematoma na testa. Mas a mãe percebeu que a parte da cabeça da bebê estava bastante inchada. No hospital, foi constatado que a criança teve traumatismo craniano. Ela foi internada e está sob observação. Em nota, a Secretaria de Educação da cidade informou que vem acompanhando o caso e vai abrir sindicância para verificar as causas do fato. A Secretaria ainda disse que vai dar toda a assistência para a família da vítima. Uma adolescente de 16 anos está internada em Juiz de Fora após ter sido encontrada sob efeito de drogas. A menina havia sumido no último fim de semana. A polícia investiga se ela estava num baile funk irregular. A polícia montou uma operação para tentar localizar a adolescente. Pelas redes sociais, chegaram informações erradas de que a jovem estaria em Cabo Frio. Após o cruzamento de dados e monitoramento, ela foi encontrada, segundo a advogada, completamente drogada, no bairro São Benedito, na zona leste da cidade. Ela estava bastante desorientada, não sabia como ela foi parar naquele local. Não sabia que dia que era e ela não tinha a menor ideia que fazia 7 dias que ela estava desaparecida. Ela perdeu a noção do lapso temporal. Neste fim de semana, a polícia esteve no baile do Chapadão depois de denúncias de moradores de que a pista estava fechada, prejudicando a passagem e por causa da bagunça. Os policiais foram ao local para encerrar o baile e foi preciso o uso de balas de borracha para dispersar o grupo. Olha eles lá tirando. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Ele tá tirando, olha isso aí, ó.
A Polícia Militar informou que os organizadores não tinham autorização para a realização do evento. A jovem continua internada. O Conselho Tutelar deu todo o aparato para a família. O delegado também pediu que alguns exames fossem feitos, exames de rotina em caso de desaparecimento. E os exames preliminares não constatou nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de machucado. Realmente estava debilitada mentalmente. Daqui a pouco, o TRE alerta sobre golpes contra eleitores. E você vai ver também. O bate-papo do JA de hoje é com a banda Rock Brás, formada por um grupo de amigos que tocam sucessos do rock brasileiro. Voltamos em instantes. Eu acordei sem saber se era um sonho. A Justiça Eleitoral faz um alerta sobre um golpe em que pessoas estão visitando eleitores em casa e dizendo que são representantes da própria Justiça para buscar a coleta de dados pessoais. Os golpistas alegam assuntos diversos, como recadastramento biométrico, atualização de cadastro e risco de cancelamento do título de eleitor. O TRE afirma que qualquer atualização de dados e regularização de situação eleitoral devem ser feitas pelo próprio eleitor em um cartório. Qualquer dúvida pode ser tirada pelo Disque Eleitor, pelo número 148 ou pelo site do TRE. Importante lembrar também que, nesse período, costumam aparecer e-mails falsos em nome da Justiça Eleitoral. As mensagens possuem links que, ao serem acessados, podem conter vírus de computador. Então, segue a dica. A Justiça Eleitoral nunca envia e-mails para os eleitores. Foi há um ano, numa mesa de bar, que esse grupo de amigos decidiu se reunir para tocar rock nacional com clássicos desde a década de 1970. Tudo isso com uma pitada especial. Bate-papo JA de hoje é com a galera do Rock Brás. Soares, baterista. Marlon Rodrigues, guitarra. Anderson Goulart, vocalista. Flávio Santos, teclados. Ricardo Roncarati, baixista. Então vamos conversar um pouquinho com essa galera aqui. Anderson, como é que começou essa história um ano atrás, mais ou menos? Pois é, o final de 2016 eu estava na casa do nosso então baterista Felipe Soares e recebi a ligação do Ricardo Roncarati me chamando para montar uma banda. E aí falei, pô, então vamos juntar todo mundo e vamos fazer o melhor que a gente consegue fazer, entendeu? Um repertório bem eclético, com muita coisa cover também, assim, como Cazuza, Cassia, a gente toca Paralamas do Sucesso, e sempre com essa coisa voltada, assim, com o nosso jeito de tocar. Eu acordei sem saber se era um sonho. Há um tempo atrás, pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. A gente sempre tenta fazer com que a nossa música tenha essa mistura de verdade. Nunca deixando a brasilidade de lado, que é o mais importante, na minha opinião. Quem quer encontrar vocês, encontra onde? Tem o @rockbrás, né? O nosso Instagram, nossa página no Face também, tem nosso site na internet, rockbrás.com.br. A gente vai estar aqui no Underground dia 24, no dia 25 a gente vai estar no Clube da Caixa, num evento particular, no dia 31/3 a gente vai estar com a galera da Hope Pub lá em Betim, uma casa excelente também, e no dia 14/4 a gente vai estar no Red Evolution, aqui em Belo Horizonte, no Santa Inês. Valeu, gente. É isso aí. Ficamos com mais Rock Brás. E você vai ver agora no SBT Brasil. Número de presos nas penitenciárias brasileiras é 2 vezes maior que o de vagas. É o que diz um relatório da Anistia Internacional.
Bilhete achado em presídio de São Paulo reforça a suspeita de que chefe de facção mandou matar parceiros no Ceará. Novo ministro do Trabalho e réu no Rio de Janeiro por desvio de energia elétrica. Lava Jato prende suspeitos de fraude em concessões de rodovias do Paraná. O Jornal da Alterosa termina aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.